Olá, querido aluno, querida aluna, você que assiste às aulas Paraná, é com imenso prazer que eu trago aqui uma aula muito diferente para você. Lembrando que essa semana é a Semana do Conhecimento. E lembrando ainda que essa aula ela vai gerar uma atividade que você deve entrar no Classroom, responder a atividade e enviar, porque é dessa forma que você vai validar a sua presença. Eu sou o professor Varley e nós vamos trabalhar nessa aula, pessoal, a evolução do conhecimento relacionado às pilhas. Pessoal, nós sabemos que é muito importante, né? A pilha, a bateria. Nós temos numa pilha, numa bateria, um pacotinho de energia, não é verdade? Mas como que isso se desenvolveu? Pessoal, bem rápido para você. Pessoal, começou com um cara chamado Luigi Galvani. Ele era um anatomista, pessoal, e ele estava dissecando uma rã. Ele estava trabalhando o corpo de uma rã. E ele percebeu que a rã, quando ela era tocada por dois metais, ela mexia, ela tinha um espasmo. E aí, ele chegou a propor uma ideia de que existia uma energia animal, uma eletricidade animal. Ele tinha um ajudante, o ajudante dele chamava Alessandro Volta, né? E ele, pessoal, ele fez algo que mudou o conceito desse conhecimento na época. O Volta, ele percebeu que quando você colocava metais, pessoal, o mesmo material metálico, pessoal, não tinha essa reação da rã. E aí ele criou algo, pessoal, que mudou a história da ciência. Ele criou a primeira pilha. Ele mostrou o seguinte, pessoal, quando você pega e coloca dois metais diferentes, recheado hoje nós sabemos que é uma solução eletrolítica, você tem então uma pilha. O nome pilha vem por esse fato, você tem um amontoado de metais, você faz uma pilha desses metais isolados por uma solução eletrolítica. Como essa semana é uma semana especial, pessoal, então eu vou falar um pouquinho da física da pilha e é claro, pessoal, nós vamos fazer algo bem interessante para você. Vem cá, olha só, a física da pilha. A pilha, ela fornece uma diferença de potencial elétrico. O que é diferença de potencial elétrico? É um desnível de cargas. Então, se eu pego uma pilha e conecto em uma bateria, em uma lâmpada qualquer, a pilha, ela me dá o desnível de cargas, e esse desnível, pessoal, faz com que eu tenha um movimento dessas cargas. E essas cargas, ao passar pela lâmpada, ela vai acender a lâmpada. Então, lembre-se, a pilha, ela fornece uma diferença de potencial, um desnível de cargas. E, pessoal, vamos lá, então. É uma semana diferente. Eu quero convidar o meu amigo, o professor Hugo. Ele está, pessoal, no Parque da Ciência Newton Freire Maia, em Pinhais, e ele vai fazer algo muito especial para você. É com você, Hugo. Olá, alunos, sejam todos muito bem-vindos. Varley, muito obrigado por ter passado a bola para mim aqui. Estou aqui no Parque da Ciência Newton Freire Maia, aqui no município de Pinhais, e vamos fazer algumas abordagens dentro do conceito da física ali, que envolve o conceito de eletricidade. E aqui temos o Alan, que vai dar um suporte bem bacana para que a gente consiga estar verificando alguns componentes. O detalhe, pessoal, que a gente vai ter aqui, ó, estaremos trabalhando com uma conceituação de pilha e vocês, na sua casa, vão ter que fazer também uma pilha, só que a pilha de volta. Professor Alan, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar esse convite para fazer a participação aqui no Aulas Paraná. Obrigado, Hugo. Tudo bem com vocês, pessoal? Galera, então assim, né, a pilha que o professor falou, né, você montar a pilha de volta. Aqui nós temos montada a famosa pilha de Daniel, tá? Que tem um pouquinho diferente em relação ao tipo de montagem também, tá? Aqui, galera, nós temos, na verdade, eu montei duas pilhas, tá? Elas estão em série, estão ligadas juntas aqui, estão em série, tá? Então assim, aqui tem uma pilha e outra pilha aqui. Elas são produzidas com a ajuda desses sais aqui, ó, tá? Sulfato de cobre e sulfato de zinco, tá? E dentro, aqui, mergulhado nos béqueres, tá? Eu tenho aqui os eletrodos, né? Eletrodo de cobre na solução de sulfato de cobre, eletrodo de zinco na solução de sulfato de zinco, tá? Como eu falei para vocês, as duas pilhas. No meio de uma pilha, entre os dois béqueres, eu tenho a famosa, né, ponte salina.
Tá? A ponte salina, galera, aqui ela tem uma solução aqui dentro, tá? Formada por outro sal, que é o cloreto de potássio. Né? Então, na verdade, a solução que a ponte salina vai fechar a pilha, tá? Para fazer com que tenha o funcionamento dessa pilha. Ok? Certo, Hugo? Isso aí. Professor, então a gente pode lembrar do termo pipoca? Pipoca. Pilha, polo positivo, cátodo? Isso. O cátodo, né, é o lado positivo, nesse caso aqui o cobre, tá? Cátodo, lado direito, né, de vocês aqui, né? Então, é onde ocorre a redução. Ânodo, lado esquerdo, a oxidação. Tá? Então, aqui, né, nesse caso, no eletrodo de zinco, é de onde vão sair os elétrons. Tá? Vão sair átomos de zinco, vão parar na solução. Tá? E liberando esses elétrons para o sistema, né, para a pilha. Enquanto que aqui no cátodo, né, no eletrodo de cobre, ocorre a redução. Aqui, o cobre que está na solução vai se depositar, então vai reduzir se depositando em cima do eletrodo ali. Ok? Polo positivo, polo negativo. Perfeito. Uma coisa que é interessante, pessoal, é que assim, a gente tem alguns termos ali que a gente acaba trabalhando com isso. Na física, a gente vai ter a produção de diferença de potencial, chamado DDP. Termo comum que a gente utiliza é voltagem. Termo técnico, tensão elétrica, que a gente vai ter ali. Então, a gente consegue estar trabalhando com essa composição. Essa função que a gente vai ter, professor, então, da ponte salina, ela seria como se fosse um interruptor, então? Isso, ela vai fechar aqui, sim, né? Então, nesse caso, você falou da DDP, né? Aqui nós temos... Está medindo aqui um multímetro, né? Está juntando aqui as duas pilhas. Então, a tensão medida aqui pelo multímetro está dando 2,14 volts, né? A diferença potencial produzida pelas duas pilhas em série. Pessoal, então assim, o que a gente consegue perceber aqui é quando você consegue ter a interação de componentes químicos, então você tem o fluxo de elétrons, então você tem carga em movimento. Se você tem carga em movimento, é o que chamamos então, na professora, de corrente elétrica. Exatamente. Então, dentro dessa concepção que a gente consegue estar trabalhando, olha o fluxo que a gente consegue estar trabalhando. Podemos ligar alguns componentes, talvez simples, calculadora, laser, poderia estar ligando? Laser, com uma pilha, com essas duas pilhas aqui, né, não seria possível, tá? Porque a tensão para o laser é um pouquinho mais alta, né? A pilha usada no laser tem uma tensão maior, então o laser não acenderia com isso aqui. Então, professor, uma pergunta, seria possível a gente levar choque? Não. O choque com essa pilha aqui é impossível, tá? Mesma coisa pegar uma pilha comum, né? A pilha comum AA lá, né? Se encostar nos dois polos, você não leva choque, porque a tensão dela é muito baixa, né? Então, nossa resistência, no caso da pele, né? O isolamento é suficiente para não ter essa passagem de corrente elétrica. Nós não conseguimos fechar a corrente pela pilha ali. Poxa, que bacana. Por mais que a gente tenha o nosso sistema nervoso, que acaba trabalhando assim, até fazendo, de certa forma, a produção de corrente elétrica também, apesar de ser um sistema fisiológico, mesmo assim, o interessante é que a pilha não interfere, né? Então, por mais que você esteja em contato, sei lá, com duas pilhas, por exemplo, ainda assim você está tranquilo, né? Eletricamente falando. Exatamente. Então, isso que eu acho bacana, gente. Na parte da física que você tem aqui, nessa convenção, que a gente acaba trabalhando de maneira experimental, então, assim, são experimentos que você vem a estar trabalhando aonde o conceito que você tem de segurança também é aprimorado. Esse conceito da pilha que temos aqui é de séculos atrás, e mesmo assim é um conceito ultra inovador, aonde a gente consegue estar fazendo a conversão de energia química em energia elétrica. E aí vem a pergunta que a gente pode estar se questionando. Se pilha funciona assim, professor Alan, bateria de carro funciona assim também? Bateria de carro tem uma reação parecida, sim. Tá? É a mesma ideia, só que são componentes diferentes, né? Até para ter uma potência talvez um pouco maior também, tensão também, diferente, né? Também. Então isso é uma coisa que é interessante, pessoal, para que vocês tenham assim essa interpretação, que você vincule o conceito. Tudo bem, aqui é um experimento simples, foram dos primeiros a serem feitos na história, mas a concepção que você tem disso amplia-se até as eras modernas. Então isso é fundamental. Se no seu aparelho telefônico, por exemplo, você tem uma bateria, tudo começou por esse experimento. Então, isso é uma coisa interessante, beleza? Gente, então eu vou passar a bola para você, Varley. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, galera. Beleza, Hugo? Que maravilha! Olha só, querido aluno, agora nós vamos fazer uma atividade, tá? Nós vamos construir também uma pilha. Uma pilha, pessoal, a pilha de volta com moedas. Os materiais que nós vamos utilizar são moedas de 5 centavos, tá? Nós vamos utilizar também, pessoal, arruelas galvanizadas. Nós vamos utilizar papel, que mais? Sal de cozinha, que mais? Vinagre e o que mais? Uma vasilha qualquer. Pessoal, olha só, se você tiver um fio, vai ser bem-vindo. Se não tiver, não tem problema. Tanto é que eu vou
construir aqui, não vou usar fio. Olha só, e aí você precisa, lembrando que você vai construir uma pilha, você precisa, né, testar essa pilha. Para testar a pilha, nós vamos usar um LED ou ainda, pessoal, um controle remoto. Ou ainda, uma calculadora. Você pode tirar lá a parte onde vai a pilha, você acha os terminais e você vai encaixar a pilha que nós vamos construir. Você precisa também de uma tesoura e uma palha de aço, tá? Você vai utilizar esses materiais. Eu coloquei aqui tudo numa sequência para você, né? Para você buscar esses materiais. Espero que você tenha na sua casa. E esses são os materiais que nós vamos utilizar nesse experimento. Então eu vou dar um tempo para você e, por favor, consiga esses materiais. Então, pessoal, vamos lá? Vamos montar o nosso experimento? Conseguiu esses materiais? Então, olha só, o primeiro passo.
Você vai pegar o vinagre, eu já separei, e você vai colocar no sal. Você vai preparar então a sua solução eletrolítica. Vou dar uma mexida aqui, vinagre e sal de cozinha. Pessoal, o que você faz? Você pega as moedas e as arruelas e você mergulha na solução. Você coloca na solução, eu não vou fazer isso, pessoal, porque eu já fiz. Você vai mergulhar e aí você vai tirar, vai esperar secar e aí você vai pegar a palha de aço e você vai lixar esses materiais. Você vai lixar as moedas, e as arruelas. Depois que você fez isso, lembrando que eu já fiz isso, eu já mergulhei, já tirei e já lixei. Você vai pegar, né, com uma moeda, você coloca num papel e você, com uma caneta, você vai contornar a moeda. E aí, com a tesoura, você pega uma tesoura e você vai cortar o formato da moeda. Você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter o papel cortado no formato da moeda. Agora, você vai pegar o papel e também você vai mergulhar na solução eletrolítica. Você vai mergulhar na solução eletrolítica e olha só, uma vez mergulhado, agora nós vamos começar a montagem da nossa pilha. Então, olha só, você lixou as moedas, colocou o papel na sua solução vinagre e sal e agora nós vamos começar a montagem da nossa pilha. Vou começar aqui, ó, vou colocar uma moeda de 5 centavos. Pessoal, eu vou fazer um recheio. Vou colocar o papel na moeda e agora vou colocar uma arruela. Pessoal, é um recheio. Lembre-se, moeda, papel, arruela. Segue de novo. Coloco mais um papel, né? Você tem que rechear, você tem que separar a arruela da moeda e assim eu vou construindo a minha pilha. Vale lembrar que a pilha tem esse nome justamente por esse fato. Você está empilhando os materiais, tá? Sempre com os recheios. Pessoal, é importante destacar que você não pode fazer uma camada muito grande, porque senão ela vai gerar uma resistência interna e aí essa resistência não vai deixar ter corrente elétrica. Eu vou fazer aqui com 4 arruelas e 4 moedas. Estou construindo, recheando sempre. Quero ver, eu coloquei arruela, moeda. E agora mais uma solução, mais um papel, mais uma arruela. E pessoal, vou recheando. Uma hora, né? Estou fazendo com 4 e 4. Você pode fazer com 5. Né? Com 5 ela funciona bem também. Olha só, mais um recheio. Mais um recheio. Pessoal, converse com o seu professor de química para ele comentar com você o que acontece quando você mistura sal em vinagre, tá, pessoal? Olha só, aqui está a nossa pilha. Estou montando a nossa pilha. Olha só, pessoal, você está nessa situação aqui. Está a pilha montada. E aqui eu tenho o nosso LED. É claro, né, pessoal? Eu vou dar um tempo para que você construa a sua pilha. E nós voltaremos em instante.
Então, vamos lá, pessoal? Aqui está a nossa pilha montada. Eu coloquei o LED, pessoal, por baixo com a fita isolante e agora eu vou fechar o nosso circuito. Pessoal, olha só, vou colocar, claro que a luz aqui do estúdio, pessoal, ela vai atrapalhar um pouco. Eu não sei se vai ser visível para os senhores e para as senhoritas, porque o LED, pessoal, ele é bem fraco. E a pilha, claro, ela também tem uma diferença de potencial bem baixa. Eu vou encostar aqui, então vamos lá, não sei se vai aparecer para vocês. Vou encostar. Pessoal, opa, esquentou. Não sei se dá para ver, pessoal, ela acendeu por um curto intervalo de tempo e esquentou minha mão, sinal que teve corrente elétrica aqui. Pessoal, um detalhe bem importante, eu vou fazer de novo, não sei se vai aparecer bem para os senhores e para as senhoritas. Ela tem, é claro, uma luminosidade bem baixa, é um LED, né, pessoal? Mas, assim, com certeza, na sua casa, num ambiente escuro, e você vai ver o LED acendendo, tá? Inclusive, pessoal, se você tiver lá o fio, faça, né? Conecta o LED no fio bem bonitinho, daí com o fio fica mais fácil, né? Eu estou aqui, pessoal, olha só, esquentou minha mão. Esquentou é sinal que está tendo corrente elétrica, pessoal. Esquentou, está tendo corrente elétrica. Então, esse é o nosso experimento. Eu não sei se ficou visível para você, mas certamente na sua casa você viu o LED acendendo, tá? Então, pessoal, esse é o resultado. Isso aqui é a pilha de volta. Divirta-se. Lembre-se, se você construiu a pilha, você pode tirar os terminais do controle remoto e você pode substituir a pilha. Vale lembrar que você tem uma diferença de potencial. E com certeza, se você fez a pilha bem montadinha, ela vai acionar o controle remoto, mostrando que você tem aqui uma diferença de potencial elétrico. Você pode substituir também nos terminais de uma calculadora. Você tira os terminais de uma calculadora e substitui a pilha pela pilha de volta. E com certeza ela vai funcionar. Então, pessoal, esse é o nosso experimento, uma aula diferente para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que você tenha aprendido, né, a evolução do conhecimento relacionado à pilha. E com isso, nós encerramos a nossa aula. Pessoal, este é o resultado. Repare bem, ó, no slide, pessoal, ela vai acender, mas o LED é bem fraquinho, né? Então, no estúdio, praticamente ela é imperceptível. Mas, com certeza, você vai conseguir na sua casa. Pessoal, então era isso. Um forte abraço para você e até uma outra oportunidade.